Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Rumores que antes circulavam apenas nos tabloides transformaram-se numa tempestade que nem o príncipe William nem o príncipe Harry poderiam ter imaginado. Depois de um misterioso teste de ADN, há muito envolto em especulação, ter ressurgido com alegações chocantes ligadas ao último segredo não revelado de Diana. Fontes internas afirmam que ambos os irmãos ficaram emocionalmente abalados. A revelação reabriu feridas antigas, reacendeu dúvidas há muito silenciadas e causou ondas de choque nos corredores mais privados da monarquia. Mas o que sugeriu exatamente este teste controverso? E por que abalou profundamente os herdeiros reais? Uma verdade oculta chega sem aviso prévio. Começa sem cerimônias, sem qualquer preparação. Apenas um envelope sem identificação, inserido em dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Em Londres, no interior de um tranquilo escritório privado no Palácio de Kensington, o príncipe William está sentado rodeado por prateleiras de carvalho polido e pelo suave tic-tac de um relógio de parede. Longe dali, num quarto de hotel escuro e mal iluminado no exterior, o príncipe Harry debruça-se sobre uma secretária desarrumada, com o telemóvel virado para baixo, os pensamentos noutro lugar. Nenhum dos dois sabe que a mesma tempestade está prestes a abater-se sobre eles. No interior de cada envelope, encontra-se uma única folha, um documento de laboratório digitalizado com o cabeçalho característico de uma instalação médica do final da década de 1980. O tipo exato, mencionado nos registros relativos às viagens médicas privadas de Diana durante este período. O artigo é frio, clínico e direto. A conclusão é impossível de suavizar. Os números de probabilidade, embora não sejam ditos em voz alta, são inequívocos no seu significado. A correspondência de ADN é definitiva. Ela liga a mãe deles, Diana, princesa de Gales, a uma pessoa há muito apagada dos arquivos oficiais. Uma vida reclusa durante aqueles anos tranquilos e fortemente protegidos de 1987 e 1988. Durante um longo momento, William não respira. As palavras não saem. Permanecem sentados em silêncio, mas cada um deles cai como uma pedra. A sua compostura, geralmente tão firme e praticada, começa a vacilar. Um ligeiro aperto na sua mandíbula é o único sinal externo. A princípio, a sua mão treme ligeiramente enquanto pressiona as bordas do papel, como se estivesse a forçar clareza sobre algo que nunca imaginou que pudesse existir. Harry reage de forma diferente. As sombras do quarto de hotel parecem fechar-se assim que os seus olhos se fixam na linha de conclusão. Recua instintivamente, como se tivesse sido atingido. A sua voz escapa-se num som agudo e entrecortado que não pretendia emitir. Aperta a palma da mão contra a testa, caminhando de um lado para o outro. Depois duas vezes, abanando a cabeça como se o simples movimento pudesse desfazer o que acabara de ler. Ele já se tinha conformado com a perda há muito tempo, mas isso parece perdê-la novamente. Ambos os irmãos desabam, embora não da mesma forma. William recolhe-se em silêncio, sentando-se lentamente, o peso do dever e da história depositando-se sobre os seus ombros de uma forma quase física. Harry afunda-se na cadeira mais próxima, o peito apertado, a respiração irregular, dominado por um misto de tristeza, confusão e uma onda de raiva que ainda não consegue nomear. Duas divisões diferentes, duas reações diferentes, mas a mesma verdade devastadora paira entre eles. Depois vem o golpe final. Debaixo do relatório do laboratório, escondida como se tivesse sido colocada ali de propósito, está uma única fotografia. Uma criança pequena, aproximadamente a idade que alguém teria durante aqueles anos silenciosos da vida de Diana. As margens da foto estão gastas, como se tivesse sido manuseada muitas vezes por alguém que a guardava com carinho. Em ambos os quartos, os irmãos fitam-na, atônitos e imóveis. O relatório já tinha aberto uma ferida dentro deles, mas a fotografia aprofunda ainda mais a ferida. O papel farfalha suavemente entre os seus dedos. O único som no silêncio pesado, enquanto perguntas que nenhum dos dois alguma vez pensou em fazer vêm subitamente ao de cima. O momento permanece inacabado, sem resolução, à beira de uma verdade que apenas começa a revelar-se. Como é que uma fotografia esquecida pôde destruir tudo aquilo em que acreditavam sobre o passado? E que verdade oculta a ela os desafia silenciosamente a confrontar a seguir? Aguardem, quando o dever e a verdade colidem.
O choque que atingiu William e Harry em salas separadas espalha-se agora pelo coração da instituição que moldou as suas vidas. Antes que qualquer um deles consiga recuperar o fôlego, a máquina do palácio começa a funcionar. Um círculo restrito de conselheiros seniores e especialistas jurídicos é convocado à porta fechada, com expressões rígidas e vozes quase sussurradas. O documento que chegou anonimamente, com o seu frio cabeçalho de laboratório do final da década de 1980, e a sua inconfundível conclusão sobre o ADN, repousa agora no centro de uma mesa polida sob a luz branca e intensa de uma lâmpada. Ninguém lhe toca durante vários segundos. Até eles parecem temer o que ele representa. O ambiente é clínico, quase cirúrgico, como se a emoção devesse ser mantida do lado de fora. No entanto, é exatamente a emoção que enche a sala quando William e Harry entram em separado. A gravidade do momento oprime como um peso físico. Os consultores começam a rever a cronologia. As discretas viagens médicas de Diana a uma clínica suíça entre o final de 1987 e o início de 1988. O silêncio abrupto nos registros que se seguiu. Os registros desaparecidos que durante muito tempo foram justificados como assuntos privados. E a forma como foi noticiada a sua morte a 31 de agosto de 1997. O próprio secretário dos Negócios Estrangeiros, Robin Cook, que se encontra neste momento no Extremo Oriente, confirmou que Diana, princesa de Gales, morreu de fato nesse acidente de viação. Permitiu que certos documentos desaparecessem discretamente em nome da proteção do seu legado. Os factos não são novos, mas o significado por detrás deles é: William escuta em absoluto silêncio. O seu rosto permanece impassível, mas a tensão na sua mandíbula denuncia a batalha que trava internamente. Os seus pensamentos vão muito além do papel que tem à sua frente. Ele apercebe-se do efeito dominó. A já frágil confiança pública na monarquia, as delicadas narrativas de sucessão e a expectativa secular de que a linhagem deva ser incontestável. Cada detalhe do teste ameaça essa estabilidade. Sente a responsabilidade, o fardo da coroa, a pesar sobre si mais do que nunca. O seu instinto é proteger. Proteger a instituição, proteger a sua família, proteger o futuro para o qual foi preparado desde a infância. Harry, sentado a algumas cadeiras de distância, não consegue conter as suas reações com a mesma facilidade. A sua raiva não é estridente nem imprudente. Arde de uma forma silenciosa e aguda, que preenche o espaço à sua volta. As expressões clínicas do consultor magoaram-no. Omissões nos registros, lacunas administrativas. Reestruturação pós-1997. Para Harry, estas não são meras frases. São sinais de escolhas deliberadas. Escolhas que o mantiveram ambos os irmãos, longe da verdade sobre a vida da mãe. Percebe camadas de traição em cada explicação. Isso não tem a ver com a monarquia. Esta história é sobre a Diana, sobre uma mulher que foi amada, observada, julgada e controlada. E agora, mesmo na morte, protegida por segredos que nunca consentiu revelar. À medida que a reunião continua, os irmãos perdem-se nos seus próprios pensamentos. Mesmo assim, permanecem ligados pelo mesmo choque. Ambos se sentem como se estivessem à beira de um longo corredor repleto de sombras do passado. A questão é agora simples, mas assustadora. O que farão a seguir? Os consultores descrevem dois caminhos: contenção discreta ou verificação completa. Ambas as opções são perigosas. A contenção protege a monarquia, mas enterra uma verdade diretamente ligada à mãe de ambos. A verificação coloca tudo em risco. Confiança pública, registros históricos e a estabilidade da instituição que moldou as suas vidas. William encara o papel, ponderando o dever contra a dor no peito. Harry levanta o olhar, os olhos penetrantes de determinação, relutante em deixar o silêncio enterrar mais um pedaço da história de Diana. E naquele momento silencioso e pesado, os irmãos fazem escolhas distintas. Escolhas enraizadas na mesma dor, mas impulsionadas por forças diferentes. Nenhum dos dois sabe para onde o seu caminho os levará, apenas que já começou. Então, como é que um simples envelope escondido levou dois príncipes a fazer escolhas que poderiam quebrar uma coroa ou reescrever um legado para sempre? Fique atento! O envelope secreto que se recusava a permanecer enterrado. A sala fica em silêncio após os assessores terminarem a reunião, mas o silêncio não se instala. Move-se, pressionando William, apertando Harry, pairando nos corredores do Palácio de Kensington como uma sombra que espera há anos.
A verdade que agora enfrentam não começou com os documentos que lhes foram entregues nessa manhã. As suas raízes remontam a um momento que a princesa Ana manteve em segredo, sem saber se revelá-lo curaria ou destruiria. Enquanto o peso do relatório de ADN paira no ar, a história recua silenciosamente, regressando ao dia em que a investigação começou. Era final de tarde no Palácio de Kensington, quando Anne recebeu um envelope que lhe pareceu imediatamente estranho. Sem remittente, sem instruções. Apenas um envelope austero, cor creme, selado com um selo de lacre vermelho escuro. Não era o brasão real padrão, mas um design simples que sugeria um anonimato intencional. Ela caminhava por um dos estreitos corredores das traseiras, aqueles que os funcionários usavam para evitar as alas principais, quando um lacaio se aproximou hesitante e disse que o documento tinha sido deixado à entrada de serviço. Anne, cautelosa por natureza, hesitou antes de romper o selo. No seu interior estava um único documento, um relatório laboratorial digitalizado com um cabeçalho médico que ela reconheceu dos discretos registros de saúde de Diana no final da década de 1980. O período coincidia exatamente com o que o palácio tratara durante muito tempo como assunto privado, desde o final de 1987 até ao início de 1988. A linguagem era clínica. O Tom Fryo, o propósito inconfundível, mesmo sem ler a última frase. Continha a mesma conclusão sobre o ADN que William e Harry seriam um dia obrigados a enfrentar. Ao lado estava uma pequena fotografia de uma criança, com as extremidades gastas, como se alguém a tivesse manuseado com frequência. Anne sentiu o ar mudar à sua volta. Durante décadas, suspeitara que Diana carregava fardos silenciosos que ninguém compreendia totalmente, mas nunca dissera nada. Não porque desejasse esconder a verdade, mas porque a monarquia vivia em constante crise, e ela temia criar mais um ponto de ruptura. Guardou o envelope fechado à chave numa gaveta estreita dentro da sua secretária particular. Uma gaveta cuja chave só ela possuía. E ali permaneceu, intocado, enquanto os anos passavam e o palácio se transformava à sua volta. Ao ver William e Harry abalados pela mesma revelação que um dia tivera em mãos, Anne percebeu que o silêncio já não serviria a ninguém. Aproximou-se discretamente. Primeiro de William, pois o protocolo ditava que fosse informado primeiro, e depois de Harry, porque sabia que a verdade pertencia igualmente a ambos. Revelou como o envelope chegara, durante quanto tempo o mantivera escondido e por que lutara tanto com a decisão. Ela não se defendeu, apenas explicou. A sua confissão impactou os dois irmãos de formas diferentes. William esforçou-se por manter a expressão calma, mesmo com a frustração a consumi-lo por dentro. Cada novo detalhe ameaçava o seu frágil sentido de controle sobre uma história que parecia agora perigosamente viva. Harry, entretanto, sentiu o chão tremer novamente. Outra pessoa em quem confiava sabia alguma coisa, mesmo que apenas uma parte, e manteve-a em segredo. Contudo, nenhum dos dois podia culpá-la completamente. A decisão de Anne de se apresentar ligou os últimos pontos que permaneceram dispersos durante anos e, quer quisessem, quer não. O seu envelope representava agora o início de um trilho que já não podiam evitar. O trilho que os levaria mais fundo no passado, mais fundo nas verdades escondidas da mãe e mais fundo numa história familiar da qual nunca souberam fazer parte. Que verdade oculta se esconde por detrás do envelope de Anne? Será que ela vai curar antigas feridas ou desvendar tudo o que William e Harry pensavam saber? Continua a assistir. Echoes, atrás de portas trancadas. A revelação da princesa Ana instala-se na mente de William e Harry como pó que se desprende de uma cortina antiga. Elegant, silenciosa e impossível de ignorar. O seu envelope, antes escondido numa gaveta trancada, abre a primeira porta. Mas agora os irmãos precisam de entrar num corredor mais profundo. Um lugar repleto não de memórias, mas de registros, arquivos e do tipo de silêncio oficial que moldou a história da família durante décadas. No momento em que a verdade deixa de ser mera especulação, inicia-se a investigação. A pesquisa inicia-se nos arquivos. A cena é quase cinematográfica. As gavetas abrem-se com um deslizar. As caixas são levadas para longas mesas de madeira. E as páginas são folheadas sob a luz tênue do teto. São colocadas e retiradas luvas macias, e cada item é manuseado como se pudesse desfazer-se com o tempo ou com o peso do que contém. Os primeiros documentos apresentados são os registros médicos suíços relacionados com as consultas privadas de Diana entre o final de 1987 e o início de 1988.
Os arquivos parecem organizados à primeira vista, mas as lacunas revelam-se rapidamente. As linhas ocultas atravessam entradas importantes. Os registros de consultas mostram visitas sem explicações. E há ainda o livro Razão Administrativo da Clínica na Suíça. Uma única nota referente a uma consulta especial, seguida de um código interno ligado a um médico sênior que se demitiu abruptamente no início da década de 1990. Quanto mais William e Harry se aprofundam, mais o silêncio se torna uma linguagem própria. William aborda o material com uma espécie de precisão controlada. Permanece sentado durante longos períodos sem falar, examinando cada página 2, por vezes 3 vezes. A sua mente mapeia as implicações antes mesmo de ele as verbalizar. Cada linha censurada levanta questões constitucionais. Cada entrada em falta é como uma fenda na fundação da instituição que ele deveria defender. Contacta discretamente com arquivistas, especialistas jurídicos e consultores. Ele confia. Pessoas que compreendem a fragilidade da narrativa real, quando até um único fragmento da linhagem é posto em causa. Não entra em pânico, mas a preocupação transparece nos seus olhos. Um cálculo minucioso do que poderia desmoronar se a verdade fosse confirmada publicamente. Harry, por outro lado, não consegue estar quieto. Cada detalhe que falta parece pessoal. Cada linha riscada parece uma tentativa deliberada de esconder algo dele e de William. Não para proteção, mas para controlo. Vê-se cada vez mais irritado, não com as páginas em si, mas com as pessoas que estão por trás delas. Aquelas que, durante anos, trataram estes pormenores como questões administrativas, agindo como se uma vida humana pudesse ser reduzida a um mero incômodo. Um processo a gerir. Ele quer respostas de pessoas reais, não de palavras escritas em papel. Quer confrontar aqueles que tomaram decisões sem pensar nas consequências emocionais que agora o sufocam, a ele e ao seu irmão. A tensão entre eles aumenta, não porque estejam em lados opostos, mas porque os seus instintos colidem. Guilherme quer ordem, Harry quer a verdade a qualquer custo. William teme o colapso de uma instituição já de si frágil. Harry teme o apagamento de uma vida ligada a Diana. Uma vida que alguém escondeu muito antes de qualquer um dos irmãos ter tido a possibilidade de a compreender. Contudo, nenhum dos dois consegue avançar sozinho. Cada novo documento conduz a uma nova questão que exige a perspectiva de ambos. Cada descoberta contribui para a mesma verdade. Estão agora presos a esta investigação. Quer a abordem com calma ou com fervor? E enquanto os registros continuam a sussurrar a sua história incompleta, os irmãos percebem que a investigação já não é apenas um emaranhado de documentos. Ela está a conduzi-los às pessoas que um dia foram as mais próximas de Diana, aqueles que sabiam mais do que alguma vez admitiram e que agora precisam de ser confrontados. Mas o que acha que se esconde por detrás das portas que os aliados mais próximos de Diana tentaram manter fechadas? E até onde iriam o príncipe William e Harry para descobrir as portas que nunca deveriam ter sido fechadas? À medida que a última página do livro Razão Suíço é revelada, a investigação chega a um ponto em que os documentos já não são suficientes para encobrir tudo. Mentiu e usou documentos falsos para conseguir a entrevista com a minha mãe. Fez alegações sensacionalistas e falsas sobre a família real, explorando os seus medos e alimentando a sua paranoia. A verdade está agora com as pessoas que estiveram mais próximas dessas decisões. Pessoas que compreendiam o que Diana tinha sofrido, que ocupavam os espaços onde se impunha o silêncio, e que acreditavam estar a agir em prol da coroa. William e Harry sabem que o tempo de vasculhar caixas acabou. Os próximos passos exigem respostas pessoalmente. O primeiro encontro tem lugar numa sala discreta dentro de uma das alas mais antigas do palácio, longe da imprensa, longe dos corredores públicos. As paredes aqui carregam ecos de décadas passadas. O ar está pesado com o aroma de carpetes antigas e madeira polida. À espera deles está uma antiga figura importante do palácio. Alguém que outrora exerceu uma enorme influência no final da década de 1980 e durante os anos que antecederam a morte de Diana em 1997. A idade suavizou-lhe os traços, mas não a perspicácia do seu olhar. Está sentado com as mãos cuidadosamente entrelaçadas, como se preparasse para um interrogatório que há muito temia. Começa com um suspiro que soa ensaiado. Durante décadas, diz, e as palavras pairam no ar como uma confissão prestes a desmoronar-se. Explica as decisões tomadas naqueles últimos anos do casamento de Diana. A pressão para minimizar os escândalos. A insistência em tratar qualquer coisa fora da narrativa oficial como uma potencial ameaça à estabilidade da monarquia.
Quando menciona a expressão bem maior, Guilherme estremece. As palavras soam frias e clínicas, muito semelhantes às linhas censuradas nos arquivos. William tenta manter a compostura, mas esta é a primeira vez que ouve como as discussões sobre a imagem da monarquia ofuscaram a realidade emocional da vida da sua mãe. Faz perguntas calmas e incisivas, cada uma delas guiada pelo dever, mas impulsionada por um ressentimento crescente. O homem responde com uma estranha mistura de arrependimento e justificação, insistindo que todas as escolhas foram feitas para proteger a instituição que William está agora prestes a herdar. Mas William não pode ignorar mais o preço. A instituição foi protegida, Sam, mas à custa de uma vida oculta e de uma verdade que agora ameaça tudo. A reação de Harry é mais incisiva, quase impossível de conter. Para ele, a explicação soa a uma desculpa disfarçada de formalidade. Confronta o homem abertamente, perguntando como é que alguém pode afirmar proteger Diana enquanto esconde algo tão significativo. Algo diretamente ligado a ela e, agora, a ambas. A raiva de Harry transparece na sua voz. Não de forma imprudente, mas crua. Cada resposta parece reabrir uma ferida. O segundo encontro não é mais fácil. Estão sentados em frente a uma mulher que outrora detinha uma considerável influência social. A sua ligação com o saber não era administrativa, mas estratégica, política. Tinha usado sussurros sobre a vida privada de Diana para fortalecer a sua própria posição, moldando narrativas, escolhendo o que revelar e o que ocultar. O seu tom é mais calmo, até elegante, mas carrega a acidez de alguém que sempre acreditou compreender melhor o jogo do que os outros. Ela oferece a sua versão dos factos com um distanciamento que arrepia os dois irmãos. Ela insiste que esconder a verdade foi um ato necessário, uma forma de preservar a dignidade e evitar o caos. Mais uma vez, surge a expressão bem maior, desta vez proferida com uma espécie de certeza ensaiada. O maxilar de Harry contrai-se. As mãos de William juntam-se à sua frente, tentando controlar o seu temperamento. Naquele pequeno quarto, desenrolam-se dois colapsos, não físicos, mas morais. William sente o peso do que isso significa para o futuro da monarquia. Harry sente o peso do que isso significa para a humanidade da sua mãe. E na tensão entre a confissão e a justificação, os irmãos veem com clareza: a verdade nunca se perdeu. Foi escolhida, moldada e mantida em segredo, e agora regressou, exigindo ser encarada. Mas como é que um segredo tão cuidadosamente guardado voltou para destruir coroas e corações? Será que a verdade poderá finalmente reescrever a história da família? Continue conosco. O rosto que espelha o passado. As conversas com aqueles que guardaram a verdade deixam William e Harry abalados de formas diferentes, mas ambos chegam à mesma conclusão. Nenhuma explicação, pedido de desculpas ou justificação pode satisfazer o que agora se lhes apresenta. Se os documentos, relatórios e confissões forem reais, então só resta um caminho. Precisam de encontrar a pessoa cuja existência foi ocultada durante décadas. A decisão é tomada em silêncio, sem imprensa, sem rostos que evoquem o passado. As conversas com aqueles que guardaram a verdade deixam William e Harry abalados de formas diferentes, mas ambos chegam à mesma conclusão. Nenhuma explicação, pedido de desculpas ou justificação pode satisfazer o que agora se lhes apresenta. Se os documentos, relatórios e confissões forem reais, então só resta um caminho. Precisam de encontrar a pessoa cuja existência foi ocultada durante décadas. A decisão é tomada em silêncio, sem imprensa, sem conselheiros, sem envolvimento do palácio. Apenas os dois irmãos a seguir uma pista que a mãe um dia tentou esconder do mundo. Cada detalhe é tratado com absoluta discrição. O encontro tem lugar no estrangeiro, num país que não pertence nem à coroa nem à memória. O local é escolhido pela sua neutralidade, um lugar onde os títulos se dissolvem e o peso da monarquia não pode interferir. Não há retratos, nem guardas, nem silêncio cerimonial. Apenas um quarto modesto, paredes nuas e a inquietante certeza de que o que quer que aconteça lá dentro mudará para sempre a vida dos três. Quando o homem entra, o reconhecimento é instantâneo. Embora nunca o tenham visto pessoalmente, reconhecem-no. Algo nos seus olhos, no formato da sua boca, até mesmo na sua postura, tem a marca de Diana. É mais velho do que a criança da fotografia, que antes estava escondida dentro de uma pasta selada. Mas a semelhança é inegável. Não causa choque, mas antes uma dor. Uma recordação da mulher que perderam e da parte da sua vida que nunca lhes foi permitido conhecer. Os primeiros momentos prolongam-se em silêncio.
Ninguém sabe por onde começar. O homem mantém-se calmo, mas há uma fragilidade na sua postura. A serenidade de alguém que convive com esta verdade há anos, sem nunca esperar vê-la confirmada. Quando finalmente fala, a sua voz é firme. Explica que Diana manteve contato através de intermediários, enviando mensagens, oferecendo palavras de conforto e observando a sua vida à distância. Ela queria protegê-lo da gravidade da realeza, livre do escrutínio que a consumia. Ela deu-lhe uma escolha, não o segredo como castigo, mas a privacidade como liberdade. E aceitou, não por vergonha, mas porque tinha construído uma vida tranquila que lhe pertencia só a ele. Nunca teve a intenção de perturbar a deles. Nunca quis tornar-se um símbolo, uma ameaça ou uma manchete. William ouve com o peito apertado, incapaz de ignorar as consequências que o assolam. O que significaria esta verdade se viesse à tona? Como é que ela transformaria tudo aquilo que ele aprendeu a valorizar? Questiona-se se reconhecê-la seria um ato de justiça ou a destruição da vida pela qual este homem lutou. Harry sente algo completamente diferente. Não vê uma complicação, mas sim um irmão. Não um escândalo, mas uma perda. Um membro da família apagado por decisões tomadas em locais que nenhum dos dois controlava. A sua reação é instintiva, emotional, um anseio por aquilo que a sua mãe nunca pôde ter plenamente. Quando finalmente se sentam, o homem admite que sabe o que vem a seguir. Não sabe se dar esse passo seria honrar Diana ou traí-la. Tem medo de se expor publicamente, de ser usado, de perder tudo o que ela tentou preservar para ele. A sua honestidade fere profundamente. William sente culpa pela instituição que precisa de proteger. Harry sente tristeza pelo laço que nunca tiveram. E no silêncio que se segue, os três compreendem a mesma verdade. O que vier a seguir exigirá mais coragem do que qualquer um deles alguma vez imaginou. Então, como escolher entre proteger uma vida oculta ou expor um segredo da realeza? O que faria nesta situação impossível? Partilhe a sua opinião nos comentários abaixo. Uma coroa dividida pela verdade. À medida que o peso da revelação se instala, os irmãos dispersam-se nos seus próprios pensamentos, cada um imaginando o futuro com detalhes nítidos e implacáveis. O quarto está silencioso agora, mas dentro das suas mentes, tudo é ensurdecedor. Ecrãs com possíveis desfechos passam diante dos seus olhos. Manchetes de jornais, governos abalados, reações globais e o semblante sereno do homem cuja vida pode ser virada de pernas para o ar com uma única decisão. O que começou como uma busca por clareza tornou-se uma escolha entre dois caminhos, igualmente dolorosos. A verdade que desencadeia o caos ou o silêncio que protege uma vida frágil. Ao mesmo tempo que aprende a um segredo que a sua mãe nunca desejou que fosse usado como arma. William está sentado com a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas, respirando o ar frio do espaço que nunca pertenceu à coroa. Sente o peso da responsabilidade a pressionar-lhe o peito, mais pesado do que qualquer dever real que já tenha conhecido. Proteger a instituição sempre foi o seu propósito primordial, mas agora vê claramente o preço a pagar por isso. A vida de um homem inocente, a memória de Diana, a confiança entre irmãos que foi esticada e deturpada por anos de expectativa. Quer preservar a estabilidade, evitar abalos políticos e poupar a monarquia de uma verdade que pode destruir gerações. Mas o preço do silêncio é como uma ferida aberta que se forma sob a pele. Do outro lado da mesa, a determinação de Harry assume uma forma diferente. Encara o chão por um longo e silencioso momento, depois levanta o olhar com uma expressão que mistura exaustão e uma convicção inegável. Para ele, a resposta reside em honrar aquela que dedicou a sua vida a lutar para proteger os vulneráveis. Não consegue livrar-se da imagem do filho oculto, agora mais velho, bondoso, inseguro, carregando uma história que nunca pediu para carregar. Harry pressente o perigo de revelar a verdade, mas também vê o que significaria escondê-la. Mais uma vida moldada pelo segredo, mais um capítulo da dor da mãe repetido em silêncio. A tensão cresce no silêncio, não raiva, não rivalidade, algo mais profundo, mais áspero, uma divisão moldada pelo dever de um lado e pelo princípio do outro. Quando se levantam, o ar entre eles parece mais pesado do que antes. William começa a elaborar um plano para negociar proteções legais, para construir um escudo de privacidade em torno do homem que nunca quis o olhar do mundo. Harry propõe uma solução diferente, submetendo os registros de ADN a uma verificação independente, garantindo que a verdade não é ocultada ou distorcida.
Dois irmãos, moldados pela mesma história, trilham agora caminhos separados, marcados pelo medo, pelo amor e por escolhas impossíveis. Nenhum está errado, nenhum está pronto para se render. E enquanto caminham em direção a portas opostas, cada um carregando a sua própria versão de justiça, o futuro da família paira no frágil espaço entre eles. Então, o que acha que acontece quando a verdade ameaça uma coroa? O silêncio para salvar uma vida ou a exposição para honrar o legado de Diana? Gostaríamos de saber a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever.